está dentre as maiores causas de internação nos adultos, né? Tem um custo bastante elevado dentro da medicina hospitalar atual, né? E uma morbimortalidade que, a despeito dos avanços, ainda continua alta, porque o desafio é grande, a doença é grave, né? E o Grilo vai transcorrer sobre isso de maneira bastante técnica e robusta daqui para frente. Eu acho Surviving Sepsis um empreendimento científico que mostra o poder da medicina baseada em evidências. Eu me recordo que eu estava na faculdade na época em que isso começou a ganhar corpo no Brasil, do Surviving Sepsis, né, se não me engano, na época, na segunda edição, e basicamente mudou a história natural da doença, a gente discutir da forma que a gente discute sepsis desde aquela época, né? Eu me recordo que na década de 90, início da década de 90, era basicamente, a gente falava em sepsemia, e isso era basicamente uma sentença de morte, né? E hoje a gente tem um sucesso muito grande em grande parte dos casos, mas ainda é um desafio, até porque o próprio combate a ela faz com que a gente emerja novos desafios, como os micro-organismos com resistência a antimicrobianos, né? Então, um tema que eu acho que tem uma relevância muito importante, faz todo sentido que ele abra as discussões de 2024 aqui no Centro de Estudos. Queria agradecer a todos pela presença no ano passado. A gente teve, na próxima aula eu vou trazer os dados para vocês do quanto a gente teve um aumento na nossa audiência nos últimos tempos, e queria agradecer desde já isso tudo. Agradecer ao Bruno pela confiança de me deixar tocar isso aqui, que para mim é um prazer imenso, né? E agradecer ao Nicole, que ano passado começou com as sessões clínicas radiológicas, que são um sucesso inequívoco aqui do Centro de Estudos. E, sendo assim, passo a palavra para o Grilo, que é intensivista, é especialista em terapia nutricional, nefrologista e um cara absolutamente brilhante, conhecido por todos nós aqui na cooperativa pela sua qualidade técnica, sua capacidade de relacionamento e de liderança. Obrigado, Grilo, pelo carinho de ter aceitado a aula e o convite aqui do Centro de Estudos. Manda bala. Wilson, eu que agradeço o convite. Muito bom estar com vocês e poder iniciar. Me sinto honrado em iniciar as atividades 2024. Espero poder contribuir à altura que foram as aulas do ano passado. Todas elas bem elaboradas, temas pertinentes e que sempre nos ajuda a aprimorar a nossa atividade diária. Sempre buscando fazer o possível, né, Wilson? Sempre o melhor, né? E hoje nós vamos falar de sepsemia buscando fazer sempre o melhor. Igual você mesmo falou, há uma transformação nesse conceito de sepse como o entendimento que nós cada vez mais temos de sepse. Nós falávamos cada vez mais macrodinâmica, hemodinâmica, e agora cada vez nós estamos falando de micro. A ponto de chegar hoje, nós vamos tocar alguns momentos e falar da própria mitocôndria. Hoje, cada vez mais, a fisiopatogenia está dentro da mitocôndria. Junto com isso, todo um aporte diferenciado, cada vez mais especializado e individualizado do tratamento. Cada vez mais vai ficar cada vez mais comum, nós ouvimos, em especial para a sepsis, mas já ouvo falar isso também na síndrome de desconforto respiratório do adulto, falar em identificar fenótipos. Isso é um conceito que a gente ouvia muito falar na oncologia, né? Identificar os fenótipos que os tumores se apresentam, e cada vez mais a gente está vendo que isso se reproduz também na sepsis e na síndrome de desconforto, ou seja, o que às vezes é comum para um, mesmo não pode ser comum para outro, tendo a mesma síndrome. Então, espero que a gente possa, nessa noite, nos aprimorarmos nesse assunto tão bonito. Ao mesmo tempo, sepsis, a gente sempre tem que olhar que é um quadro sindrômico e que é uma disfunção múltipla de órgãos. E esses órgãos vai desde o sistema nervoso central, respiratório, cardiovascular, hepático, renal, medula, e isso tudo faz a gente pensar que a sepse, ela é um quadro inflamatório em resposta de algo. Então, nós podemos ter toda essa alteração sem ter infecção. Mas a sepse sempre está relacionada a um quadro infeccioso, sabido ou presumido. Às vezes eu não consigo identificar o foco,
mas eu tenho subsídios para informar que esse paciente está com uma infecção e essa infecção está causando um quadro inflamatório sistêmico desregulado. E essa resposta do hospedeiro a essa infecção, ela envolve vários fatores. E a gente já sempre ouviu falar da inflamação, que é o carro-chefe. Depois de um certo tempo, ouvimos falar da coagulação e essas interfaces com a inflamação. Nós sabemos que alguns fatores inflamatórios, a trombina tem braços na inflamação, e como alguns fatores inflamatórios têm braços na coagulação. Por isso que isso está muito junto e ajuda na disfunção de múltiplos órgãos, passando pelo endotélio. Cada vez mais no endotélio, além da disfunção endotelial, da vasoplegia, a gente tem estudado também o glicocálix. O glicocálix, que é um polissacarídeo da membrana plasmática, ela sofre influências quando o paciente está hiperidratado, sofre influências do próprio patógeno, e isso, além de alterar a função... Deu uma travada. Agora, nós vamos falar cada vez mais de disfunção mitocondrial. E isso cada vez mais está presente. Por quê? Nós já sabemos que existe uma dualidade e que acontece simultaneamente, que é um processo inflamatório e um anti-inflamatório. Esse processo, ele acontece de forma presente, não totalmente simultâneo, mas ou não necessariamente sequencial, mas sim simultâneo. O que é diferente, onde a gente fala do fenótipo, é que justamente esse processo de inflamação e inflamação, ele ocorre de diversas magnitudes em diferentes tipos de pacientes. Ou seja, não é incomum a gente ver aquele doente que em 12 horas fez um quadro séptico refratário e evoluiu para óbito. Como não é incomum aquele doente que quase não inflama e vive um período sempre, parece que está na sepse crônica. Ou seja, ele não vai para lugar nenhum. E é isso que a gente está cada vez mais querendo entender. Por quê? Se a fisiopatogenia é semelhante para todos, por que que um responde com mais inflamação, outro menos inflamação? Um mais coagulação, outro menos coagulação. Esse que eu falo que é o fenótipo que cada vez mais está sendo buscado. E com isso, se procura ver que quem tem a melhor resposta inflamatória em poder equalizar o equilíbrio inflamação e anti-inflamação é o que melhor sobrevive e com isso resolve todo o processo e sai desse quadro crítico. Com isso, o que tem de novo? Mitocôndria. Cada vez mais vai ser buscado a preservação dessa mitocôndria. É como se a gente imaginasse o seguinte: o urso, quando chega no inverno, ele diminui seu metabolismo para poder justamente ter condições de passar toda aquela tormenta que é o inverno. Nosso organismo, a nossa mitocôndria funcionaria de algo semelhante, só que deixaria de ser um processo fisiológico para ser um processo patológico. E essa desregulação da mitocôndria com a queda de produção de ATP leva à disfunção endotelial. Como nós vemos nesse quadro, há duas figuras onde mostram normal, a microcirculação, e a outra, a microcirculação comprometida pela sepse. Você vê que há uma microcirculação heterogênea, e com isso há um comprometimento tecidual. O que acontece de novo é que parte dessa mitocôndria, depois que o processo resolve, ele regenera e o órgão recupera. Mas por que uns recuperam, outros não? Isso ainda é fonte de estudo. E com isso, essa biogênese da recuperação mitocondrial estaria relacionado justamente com a recuperação do paciente. Então, entender essa mitocôndria, entender que quem sobrevive é quem mais consegue equilibrar a mitocôndria é um caminho ainda a ser desinventado. Então, uma breve atualização da fisiopatogenia com foco cada vez mais no glicocálise do endotélio e com foco cada vez mais nessa mitocôndria. E procurando cada vez mais identificar qual o fenótipo que cada doente pode apresentar e, com isso, otimizar e individualizar o tratamento, nós vamos dar origem às orientações do Survival Sepsis. Eu peguei as principais orientações do Survival Sepsis e fui acrescentando artigos
que sustentam essas alterações, essas recomendações. Primeiro, programas sempre de melhoria, treinamento, é o que nós estamos fazendo aqui. Segundo, eles não recomendam o uso do Kisofa para dar diagnóstico de sepse. O Kisofa é um método rápido para identificar os pacientes com maior risco de mortalidade, aqueles que têm maior chance de pior evolução. Então, o Kisofa, que usa a beira do leito, que nada mais é que a avaliação do nível de consciência, frequência cardíaca e respiratória, é para aqueles que eu já tenho a suspeita de sepse. Por diagnóstico e suspeita de sepse, alguns outros algoritmos que ajudam a gente a pensar em sepse. Então, o Kisofa é muito mais para a gente pensar na gravidade. Ou seja, aquele doente eu suspeito de sepse e com Kisofa maior que 2 ou 3, ele tem maior risco de evoluir com piora clínica, com evolução desfavorável. As outras ferramentas para diagnóstico de sepse, avaliação de sepse, muitas delas são pouco usual, porque não é prática. Então, o que fica de maior parte das vezes como orientação para suspeitar de sepse, nada mais é que os critérios de CIS. Claro, são critérios poucos específicos, são critérios muito sensíveis, mas para um critério de triagem, são ferramentas, são itens que nos ajudam a pensar em sepse. E aí, pensar melhor que é um paciente que está inflamado, ou seja, tem uma síndrome inflamatória, e com essa síndrome inflamatória, uma das etiologias é a infecção. Nós vamos ter que ficar muito claro isso, porque quando a gente for falar do antibiótico, nas recomendações anteriores, recomendava-se que usasse antibiótico na primeira hora. Hoje já se tolera, em algumas situações, até a terceira hora. Por tudo isso baseado em quê? Na suspensão, se esses quadros inflamatórios estão correlacionados com o quadro infeccioso ou não. E aí, lembrar do SOFA. O SOFA, ele é um critério de prognóstico, né? Nos dá a ideia de aproximadamente a possibilidade de óbito desse doente. Então, dando continuidade nas outras recomendações, sepse e choque sepse são sempre uma emergência, então tem que estar atento, tratamento imediato. O segundo orientação é naqueles pacientes com choque séptico ou sinais de hipoperfusão, infusão de 30 ml por quilo de cristalóide até 3 horas. Entenda bem, a infusão de 30 ml por quilo de cristalóide até em 3 horas não é para sepse, é paciente séptico com choque séptico, ou seja, hipotensão, pressão arterial sistólica abaixo de 90, pressão arterial média abaixo de 65, ou sinais de hipoperfusão. Sinais de hipoperfusão é pacientes com lactato acima de 4 miligramas por decilitro, ou já se aceita também a tempo de enchimento capilar maior que 5 segundos. Então, pacientes com sinais de hipoperfusão ou choque séptico, esse deveria receber de imediato uma infusão de 30 ml por quilo de cristalóide. E aí vem algumas ponderações. Percebe-se que é uma orientação muito prática, uma orientação importante, porque esses doentes inicialmente estão no pronto-socorro, não estão ainda com toda a sua monitorização bem organizada, mas ela tem um viés. Hoje, cada vez mais, já tem um trabalho mostrando que esses doentes sépticos, até 50% deles não é mais fluido responsivo quando ele chega no pronto-socorro. E dar 30 ml por quilo poderia, às vezes, até piorar, porque a gente sabe que a sobrecarga volêmica é um critério de mau prognóstico e evolução desfavorável. Então, 30 ml por quilo, sim, mas aquele paciente que já tem sinais de hipervolemia, um renal crônico, uma insuficiência cardíaca, esse paciente eu teria que ter cuidados, sabendo que expandir é fundamental, mas causar hipervolemia também tem seus riscos. Depois nós vamos falar mais qual o cristalóide. E essa ressuscitação deve ser baseado em variáveis dinâmicas e variáveis estáticas, e não estática. Variáveis estática é a PVC. A variável dinâmica, nós temos várias variáveis dinâmicas. E essas variáveis dinâmicas nós vamos comentar daqui a pouco, como a pressão de variação de volume sistólico, a pressão de perfusão, pressão de pulso, a
variação da pressão de pulso, e tem várias. E a gente vai ter que entender qual que atende nosso melhor paciente. Mas voltando àquela questão dos 30 ml por quilo, esse trabalho de 2022 nos dá uma otimização para justamente a gente não passar do ponto entre deixar um paciente que necessita de volume e passar para um doente que fica hiperidratado e com as consequências da hiperidratação com a lesão de glicocase. Então, existe essa orientação do Rose, que seria o quê? As primeiras horas, os primeiros minutos, eu faria realmente a ressuscitação, reanimação desse doente com fluido, que pode ser ringue lactato ou fisiológico, comentaremos mais à frente, e em média 30 ml por quilo. Passada essa primeira fase da reanimação, eu chegaria para a fase da otimização. Esse doente precisa ainda mais de volume? Aí já não mais é uma fórmula, mas eu tenho que usar de parâmetros para me otimizar isso. E seriam parâmetros, de preferência, os parâmetros dinâmicos. Variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, variação dinâmica da cava inferior. Depois, passado essa fase da otimização, aí ele é a fase da estabilização, onde eu já não dou tanto mais volume. Ou seja, só se houver uma indicação precisa. E até tomo cuidado para o paciente não estar hipervolêmico. Começo a controlar muito mais o seu balanço hídrico, para evitar hipervolemia e lesão endotelial. E terminando a fase de retorno, que seria a fase de, até naqueles doentes que estão mal distribuídos, começar a induzir balanço negativo. Então, a reidratação, ela passa por essas fases. A fase da reanimação, horas, minutos, horas, otimização, usando parâmetros hemodinâmicos para nos guiar essa otimização, de preferência os parâmetros dinâmicos do que estáticos. Estabilização, eu já cheguei no onde eu queria, a minha macrocirculação está bem adaptada à minha microcirculação, então eu não fico mais buscando expansão volêmica e somente estabilizar, e a parte de retorno, que seria justamente induzir balanços negativos naqueles que ficaram, porventura, mais hiperidratados. E com isso, como falei, nesse trabalho de 2023, fala de diversos fatores preditivos para diagnosticar qual doente seria fluido responsivo. A fluido responsividade já está muito relacionada com a melhora do débito cardíaco após infusão de cristalóide. E nós temos vários parâmetros. Temos, como eu falei, a avaliação de pressão de pulso, avaliação de volume sistólico, a medição dinâmica da cava, a elevação passiva dos membros, e aí todo doente onde eu consigo aumentar o débito cardíaco por um aumento do aporte de volume, seja cristalóide ou colóide, ele é fluido responsivo. Então, esse paciente, naquela fase de otimização, merece um pouco mais de volume. Ou seja, aquele doente que eu já reexpandi com 30 ml por quilo e ainda é fluido responsivo, eu continuo ainda dando mais alíquota. Aquele que eu expandi com 30 ml por quilo, mas não é mais fluido responsivo, eu não consigo mais dar volume e eu opto por manutenção por droga vasoativa. E aí, vem um outro termo muito interessante que está aos poucos ganhando evidência na nossa literatura, esse artigo do Critical Care de 2023, novinho, correlaciona dois termos, da fluido-responsividade, foi o que eu respondi agora há pouco, ou seja, a capacidade de aumentar débito cardíaco com infusão de cristalóide, mas saber se esse doente também é fluido tolerante, porque não adianta mais eu ser fluido responsivo e ele não ser fluido mais tolerante. Por algum motivo, a microcirculação dele já está inchada devido à permeabilidade vascular alterada. Cada vez mais sabe-se que as disfunções de órgãos capsulados, seja rim, seja fígado, se dá muito mais pela congestão venosa do que a hipoperfusão arterial. E com isso, esse paciente deixa de ser fluido tolerante, apesar de ser fluido responsivo. Então, tentar identificar também se ele é fluido tolerante passa a ser também uma recomendação desses artigos mais recentes. E com isso, nós temos vários outros mecanismos de avaliar isso, desde invasivos ou não invasivos, que nos fornece débito cardíaco, volume sistólico, índice cardíaco, resistência vascular periférica.
E esses monitores de débito não invasivo ou minimamente invasivo, eles cada um tem as suas particularidades e que é importante saber para saber justamente em qual melhor paciente usar esses parâmetros. E com isso, não poderia deixar de dizer do cateter Swan-Ganz. O cateter Swan-Ganz é aquele assunto que vai e volta. E esse artigo de 2023, ele não, claro, diante de parâmetros minimamente invasivos, claro que ele coloca o Swan-Ganz numa situação paralela, mas ele não tira ainda a utilidade do Swan-Ganz. Você vê que nesse trabalho, principalmente em paciente em UTI cardiológico, a mortalidade, desde bem empregado, de forma precoce e bem otimizado, reduz a mortalidade daqueles que não usam. É claro que, cada vez mais em desuso, claro, cada vez menos utilizado pela sua invasão, mas ainda tem sua utilidade. E gostaria só de dizer também um dado interessante. Esse artigo também vale a pena ser lido. E falo para você, Wilson, quem quiser depois, só me falar que eu passo esses artigos para você, para encaminhar para o pessoal. É um artigo que, à beira de leito, onde você, pela curva da pressão arterial invasiva, nos daria uma alteração, uma ideia se esse paciente está mais vasodilatado ou mais vasoconstricto. Então, cada vez mais a gente usar o que nós temos de monitorização para poder justamente tirar o máximo de informação para cada vez mais otimizar o nosso tratamento. Aquele conceito de não fazer o possível, mas sempre fazer o melhor. E gostaria só de terminar para provocar. Falamos muito da PVC, o método estático que cada vez mais tem deixado desuso. E claro, mas uma PVC bem empregada e uma PVC que traz outras informações, como esse artigo também recente, agora de 2022, se eu não estou enganado, ele fala que a PVC, além de dar uma ideia de pré-carga, mas com todas as considerações que tem do lado direito do coração, ele nos dá uma ideia também semelhante de pressão de perfusão média. E esse conceito, ele é análogo da pressão de perfusão cerebral. Como que a gente faz a ideia da pressão de perfusão cerebral? Pega a PAM menos a PIC e com isso tem uma ideia que se essa pressão de perfusão cerebral estiver acima de 60, a minha perfusão celular está adequada. E aí ele traz esse conceito para a parte hemodinâmica. Eu pego minha pressão arterial média e diminuo da minha PVC, eu tenho uma ideia de como que está a minha perfusão na microcirculação. E essa pressão de perfusão média, pressão arterial média menos PVC, deveria estar acima de 50, o ideal acima de 60. Por quê? Toda vez que eu aumento a congestão venosa, um dos problemas da hiperidratação, eu diminuo a minha perfusão periférica e, com isso, o meu shunt e minha difusão de metabólitos. Então, são alguns detalhes que nos ajudam a melhorar a nossa parte hemodinâmica e, com isso, identificar quem doente precisa ainda mais de cristalóide, quem não precisa e pode ser otimizado somente por droga. Gente, tudo bem? Como que tá, Wilson? Perfeito, cara. Manda ver. Tá fantástico. Ótimo. Obrigado. Então, continuando as recomendações. A reanimação deve ser, guiado pelo lactato. Isso é interessante, porque o primeiro objetivo do choque séptico é restaurar a macrocirculação, PAM acima de 65, para pacientes normotensos ou acima de 70, 75 nos pacientes hipertensos. Isso é uma observação, mas ideia acima de 65. Ou seja, estabilizar a macrocirculação. Depois que eu estabilizo a macrocirculação, eu tenho que ficar preocupado com a microcirculação. E hoje, cada vez mais, orienta-se a procurar o lactato como uma referência e também trabalhos têm falado que o tempo de enchimento capilar, ele também nos dá uma informação também tão semelhante quanto o lactato. E aí, isso é importante porque o lactato, ele pode estar alto por hipoperfusão, que é a hiperlactemia tipo A, e é o que nós queremos tratar na sepsis, mas ele pode ter uma hiperlactemia por tipo B, que não tem nada a ver com hiperperfusão e que não é a abordagem como nós estamos falando agora. A abordagem da hiperlactemia tipo B é em cima das alterações que levam à hiperlactemia tipo B. Uma disfunção hepática, drogas como metformina,
erros metabólicos, deficiências de vitamina B, ou seja, causam hiperlactemia tipo B, que não tem nada a ver com hipoperfusão. Perfeito. Então, vamos lá. Desculpem, gente. Então, perfeito. Então, voltando, tempo de perfusão capilar maior que 5 segundos equivale à hiperlactemia tipo A e que representa hipoperfusão. Então, não há, talvez, necessidade de ficar somente baseado no lactato, mas à beira do leito com o tempo de enchimento capilar, eu tenho uma ideia também da microcirculação. Uma coisa não anula a outra, as duas juntas se somam. E lembrando da hiperlactemia tipo B. Como nós estamos suspeitando de infecção, recomenda-se uma coleta de culturas e diversos sítios de acordo com a suspensão do foco. Essa cultura não deve atrasar o início do antibiótico. Então, tem que ser de forma imediata, rápida, para não atrasar o início de antibiótico. E aí, mesmo que eu não tenha uma infecção confirmada, eu tenho que iniciar, desde que eu tenha uma suspeita de infecção, uma antibiótico terapia. Tá? Pacientes com choque séptico e alta possibilidade de sepse, esses antibióticos devem ser de amplo espectro e depois, claro, guiado pelo sítio suspeito, mas também deve ser orientado depois do escalonamento de acordo com o resultado das culturas. A outra recomendação é em relação à procalcitonina. A procalcitonina, que é um marcador inflamatório mais sensível e específico do que o PCR, mas ele não é mais recomendado para usar como diagnóstico de infecção. E, com isso, para iniciar antibiótico. A procalcitonina, hoje, ela não é recomendada para início. Cada vez mais a procalcitonina, nós vamos falar um pouco mais à frente, ela está sendo recomendada para avaliar tempo de antibiótico, determinar quanto tempo que eu vou manter esse antibiótico. Até porque cada vez mais nós estamos sendo orientados a reduzir o tempo de antibiótico. Como nós vamos falar mais à frente, antes nós usávamos de 10 a 14 dias, hoje cada vez mais buscando em torno de 7 dias. Claro, desde que o paciente esteja evoluindo de forma satisfatória. E com isso a procalcitonina nos dá uma ideia que esse paciente poderia ser interrompido o antibiótico num tempo menor. Orienta-se que uma queda de procalcitonina acima de 50% do valor inicial já é uma boa resposta clínica. E aí, a grande alteração na orientação do antibiótico é essa agora. Por quê? Viram que entrar com antibiótico na primeira hora é importante para o paciente com sepse, porque diminui a mortalidade, mas estava se percebendo que a indução de resistência bacteriana estava ficando muito alta. Então, como já também foi orientado não fazer 30 ml por quilo de cristalóide para todos e tentar identificar quem poderia ser mais fluido responsivo, o antibiótico também está sendo orientado que quando que se deve se usar de forma imediata na primeira hora? Quando eu tenho um diagnóstico de sepse definida ou provável. Ou seja, aquele paciente que tem critério de CIS e tem um foco definido. Eu tenho um exame de urina com uma cultura positiva. Ou provável, aquele paciente que tem CIS, mas está com tosse, com catarro purulento, tem uma imagem radiológica que é compatível com pneumonia. Eu ainda não tenho um diagnóstico etiológico. Esse paciente com sepse definido ou provável, na presença de choque ou mesmo na ausência de choque, antibiótico em 1 hora, após coleta de cultura, desde que a cultura não atrase o início do antibiótico. Mas, se eu tenho um diagnóstico possível, paciente com pancreatite que está com CIS, ou seja, tem todo o critério de resposta inflamatória, mas eu não tenho ainda certeza que ele é infectado ou não. Ou um paciente que está com a imagem pulmonar, mas eu tenho dúvida se ele está diante de uma disfunção cardiogênica ou não. Ou seja, a sepsis, ele passa dentro de um dos diagnósticos desse paciente que está com essa resposta inflamatória. Então, é possível. Esse paciente só deverá receber
nessa situação de diagnóstico possível, antibiótico em 1 hora, quando ele estiver na presença de choque. Por quê? Se for um diagnóstico possível na ausência de choque, eu posso esperar até 3 horas para tentar melhor diferenciar os diagnósticos desse doente e, com isso, avaliar se ele merece ou não antibiótico por ser sepse ou não. Claro, se completou 3 horas e eu não consegui ainda definir, faço antibiótico. Então, a prerrogativa, sepse possível. Na ausência de choque, eu poderia esperar até 3 horas. Nesse tempo, tentaria definir diagnósticos diferenciais para começar antibiótico. Nas outras situações, mantém antibiótico em 1 hora. Preferência de doses de antibióticos guiados pela sua farmacocinética, farmacodinâmica. Sabemos que antibióticos têm mais, alguns são tempo dependente, outros infusão dependentes. Então, quer dizer, adequar esses antibióticos de acordo com a farmacocinética, farmacodinâmica. Lembrar que nos pacientes com insuficiência renal, as primeiras 24 horas o uso do antibiótico é pleno, e depois, com isso, que a gente ajusta a dose antibiótica de acordo com o CRIBS. E aqui, voltando a falar da procalcitonina, que cada vez mais deve ser usada para tentar identificar o tempo, a duração do antibiótico. E aí nós temos os bandos iniciais na primeira hora do paciente com sepse. Colher lactato, avaliar culturas, iniciar antibiótico na primeira hora quando é sepse definida ou com choque séptico, avaliar a infusão de cristalóide na reanimação desse doente e, se necessário, utilizar droga vasoativa. Essa droga vasoativa nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Até então, nós tínhamos uma orientação que só deveria usar droga vasoativa, iniciar droga vasoativa, depois que eu tivesse cumprido essa primeira etapa da infusão de cristalóide. Eu procurei esse trabalho, não consegui achar, mas tem um trabalho muito interessante que fala que, a partir de 30 minutos do paciente com hipotensão, PM abaixo de 65, esse paciente já começa a ter disfunção de órgão e, com isso, pior prognóstico. Então, já é aceitável aquele doente que demora a responder à infusão de cristalóide, eu não precisar esperar completar toda essa infusão de reanimação e começar de forma precoce droga vasoativa, e depois eu vou titulando essa droga vasoativa de acordo com a resposta desse doente ao cristalóide. Então, eu já posso começar esse cristalóide de forma mais precoce, na primeira fase ainda de reanimação, enquanto eu faço a expansão volêmica, desde que a pressão dele permaneça abaixo de 65, para evitar essa disfunção de órgãos. Então, essa infusão de cristalóide na primeira hora visa reanimação volêmica. E aí, qual o cristalóide que nós faríamos? Hoje, cada vez mais é recomendado os cristalóides balanceados. Cristalóides balanceados tem um plasma light, que é um soro que nós não temos aqui no nosso meio de uma forma de fácil acesso, mas o ring lactato ele é muito semelhante. E o que seria a diferença do cristalóide balanceado para o cristalóide habitual, que seria o soro fisiológico? É a carga de cloro. A carga de cloro nesse soro balanceado é muito menor, próxima à concentração fisiológica. E com isso evitaria duas coisas básicas: a vasoconstricção renal, da artéria renal, induzindo mais lesão renal aguda, e a acidose metabólica hiperclorêmica por aumento do aporte de cloro e, com isso, diminuição do bicarbonato. Então, cada vez mais nós temos otimizado a preferência a lembrar mais do cristalóide balanceado do que o soro fisiológico. Mas aí vale uma ressalva. Não é qualquer infusão de cristalóide de soro fisiológico que dá acidose hiperclorêmica. Essas acidoses hiperclorêmicas geralmente acontecem a partir de uma alíquota grande de soro fisiológico, e geralmente acima de 1,5 litro a 2 litros. Ou seja, eu estou num lugar que não tem ring lactato, não tem por que não fazer soro fisiológico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pacientes com hiperlactemia não é contraindicação de fazer ring lactato, desde que não tenha uma disfunção hepática.
porque a quantidade de lactato do ring lactato é muito pequena para contribuir com a piora do lactato sérico devido à hipoperfusão na sepse. Então, são duas observações. Terceiro, paciente com sepse de origem de TCE, nesse caso, não devo fazer cristalóide balanceado, porque a osmolaridade do ring lactato é mais baixa do que o plasma. E nesses doentes, como TCE, o cristalóide balanceado, ele aumentou a mortalidade. Então, nesses casos, mesmo que o paciente seja sepse, no TCE, a recomendação é para soro fisiológico. Lembrar que soro fisiológico é acidificante, como nós falamos, pela carga de sódio, e o ring lactato é alcalinizante. Então, lembrar também dessas diferenças do quanto ao pH. E uso de colóide. Cada vez mais nós não usamos gelatinas ou colóides à base do amido, por aumento da disfunção na coagulação e risco de necrose tubular por nefrose osmótica e piora da função renal. O colóide que é recomendado para uso no paciente séptico é a albumina. Mas não há nenhum trabalho que mostre que a albumina é melhor do que cristalóide. A recomendação talvez mais criteriosa seria usar esse colóide, que é a albumina, quando eu já dei grandes volumes de cristalóide. Mas isso é uma recomendação sem grande embasamento técnico. Sabendo que, quando eu tenho aumento da permeabilidade capilar pela disfunção do glicocásido do endotélio, essa permeabilidade também aumentaria a passagem da albumina. Então, essa albumina também poderia aumentar a pressão oncótica do interstício, piorando o edema intersticial e, com isso, piorando a difusão de oxigênio e metabólitos para a minha célula. Então, o uso da albumina, ela é recomendada quando eu tenho sugerida, quando eu tenho grandes difusões de cristalóide, mas não nenhum trabalho que mostre um maior que o outro. E aí, aqui, os tipos de cristalóide, o soro fisiológico, você vê que ele tem uma carga de cloro muito alta, e com isso ele induz uma acidose metabólica, ao contrário do ring lactato, que tem uma quantidade de cloro próxima ao plasma. E como eu falei, uma quantidade de lactato muito baixa. E com isso, ele é recomendado nos pacientes sépticos, exceto o TCE, para expansão volêmica. Mas não é contraindicado, se eu não tiver ring lactato, fazer soro fisiológico. Não existe a contraindicação. É somente uma sugestão. E aqui, um trabalho um pouco antigo, 2004, mostrando a comparação de albumina com solução salina nos pacientes críticos, não mostrando diferença na sobrevida, exceto o TCE, que não se deve usar também albumina. Manejo hemodinâmico. Paciente séptico, droga de escolha, noradrenalina, né? Há muito tempo a gente já não usa mais dopamina. Mas se eu não tiver noradrenalina, posso usar dopamina? Sim. Só não devo usar dopamina na dose dopaminética, que isso está proscrito. Mas a dose de recomendação é noradrenalina. Tá? Quando eu tenho noradrenalina e a PA continua ainda inadequada, eu penso a associar um segundo vasopressor. E no caso é a vasopressina. A vasopressina ela tem ação em receptores V1, que é a alteração da osmolaridade, a alteração da osmolaridade no túbulo distal, e aí receptor V2, que é receptor relacionado a endotélio, então faz vasoconstricção. A recomendação é que pacientes entre 0,25 microgramas por quilo minuto a 0,50 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, com necessidade de aumento progressivo da noradrenalina, eu já deveria pensar numa segunda droga, que no caso seria a vasopressina. Por que isso? Porque trabalhos recentes mostram que nós, como já sabemos nos pacientes pós-PCR, temos níveis elevados de catecolamina nesses pacientes instáveis. E o excesso de catecolamina, somado a mais agentes catecolinérgicos, como a noradrenalina, teria um efeito, além de no metabolismo, lembrar que eles alteram a gliconeogênese,
mas também teria uma alteração na imunossupressão. Então, por isso, cada vez mais, nós estamos reduzindo a ação do uso de doses elevadas de noradrenalina pura, se não estiver associada à vasopressina. Há uma recomendação também que na hora que eu for retirar a droga vasoativa, eu tente aos poucos retirar primeiro a nora, para depois, por último, retirar a vasopressina. Isso também é uma sugestão, tá? Quando eu tiro, quem que eu tiro primeiro? Pode reduzir nas duas gradativamente, mas há uma tendência a tirar primeiro a nora para depois tirar a noradrenalina, depois tirar a vasopressina. E por último, a adrenalina. A adrenalina seria naquelas situações onde eu preciso associar, além de um componente vasopressor, aumento da resistência vascular periférica, eu preciso aumentar a ação do inotropismo do ventrículo esquerdo. Lembrar que a noradrenalina atua em receptores alfa-1, que é vasoconstrictor, e receptores beta-1, que é inotrópico. Só que ela atua muito mais em alfa-1 do que beta-1. A adrenalina seria o contrário, ela atua muito mais em receptores beta-1 do que alfa-1. Então, a noradrenalina também tem efeito inotrópico positivo, mas é muito mais vasoconstrictor do que inotrópico positivo. A adrenalina, ao contrário, ela tem efeito vasoconstrictor, mas é muito mais inotrópico. Então, aqueles doentes que cursam com situação de baixo débito e associada à vasopregia, a adrenalina poderia ser associada a essas medicações. Temos que lembrar também que nós temos a dobuta. Só que a dobuta, no paciente com muita vasopregia, por a dobutamina atuar também em receptores beta-2, pode piorar essa vasodilatação. Então, nesses pacientes com baixo débito, mas muito vasoprégico, há preferência à associação da adrenalina no lugar da dobutamina. Mas, daqueles sem grande vasopregia, sem grande hipotensão, a dobutamina também tem seu efeito inotrópico. E aí, seria essas recomendações aqui. Ou seja, iniciar a droga vasoativa, a noradrenalina de vaso, como a recomendação principal, tá? Não preciso esperar ter infundido os 30 ml por quilo, como foi falado antes, desde que a pressão permaneça abaixo de 65 milímetros de mercúrio, pressão arterial média, por mais de 30 minutos, eu já estou autorizado a associar junto com a reposição volêmica a noradrenalina. E se essa pressão não melhorar e eu precisar aumentar gradativamente essa noradrenalina a ponto de chegar próximo acima de 0,5 microgramas por minuto, já pensar em adicionar a segunda droga, que é a vasopressina. Se esses doentes tiverem associado a síndrome de baixo débito, com disfunção cardíaca, pensar numa droga inotrópica. E aí seria dobutamina, daqueles que não estão tão vasoprégicos, mas com baixo débito cardíaco, ou a adrenalina, pensando justamente em otimizar o débito sem piorar tanto a vasopregia dele. E aí, gostaria de trazer esse trabalho, porque nós vamos ouvir daqui uns anos, alguns meses, anos, uma outra droga que eu acredito que vai vir para ficar no lugar da noradrenalina. Foi o que o Wilson falou no início da apresentação. A sepsis está em constante transformação. E cada vez mais se fala, assim, em artigos experimentais, o uso da angiotensina 2, para justamente melhorar a vasopregia desses pacientes sépticos. E aí nós vamos ver que os trabalhos mostram que essas drogas são boas e com bons efeitos. O problema ainda da angiotensina 2 é que nós não temos no mercado, mas cada vez mais tem se usado para o uso de angiotensina 2 no lugar da noradrenalina. E acredito que ficaria angiotensina 2 vasopressina. Mas isso ainda é algo que para os próximos anos. E a outra coisa que eu achei interessante trazer também nesse artigo recente, 2023, que o azul de metileno, que até então era usado ou recomendado em algumas situações relacionadas à síndrome vasoprégica, relacionada à cirurgia cardíaca, nesse trabalho ele refere que ele poderia ser benéfico no paciente choque séptico. A grande diferença é que nesse trabalho ele fala que deveria ser usado de forma precoce e não de uma forma de resgate. Ou seja, não usar o azul de metileno, claro, isso é uma
um trabalho isolado, ainda não há uma recomendação para isso, mas ele sugere que o azul de metileno, pela sua capacidade de inativar o óxido nítrico produzido pela óxido nítrico sintetase, induzido pelas células, induzido pelos patógenos, por inibir esse óxido nítrico, você teria um melhor equilíbrio hemodinâmico. Lembrar que o azul de metileno não inibe a produção do óxido nítrico, inibe o que já foi produzido. E com isso, tentaria dar mais tempo para ter um controle hemodinâmico. A diferença é que ele, nesse trabalho, ele sugere que seja usado de forma precoce e não de uma forma de desespero. Mas vem aí um trabalho também que trouxe uma informação interessante sobre essa medicação, que pode ajudar também justamente num bloqueio seletivo dessas alterações endoteliais. Entrando agora no suporte ventilatório, há evidência dos pacientes com sepse que o uso de oxigênio ele deve ser usado com critério. A hiperóxia, cada vez mais, é menos recomendado. Sabemos que a hiperóxia também produz lesões. Em alguns momentos, temos que definir se podemos fazer ou não uma hipoxemia permissiva. Mas, independente de hipoxemia permissiva, a hiperóxia é cada vez menos recomendado. Ou seja, aquele paciente saturando 98%, 100%, cada vez menos nós estamos buscando isso e cada vez buscando uma média entre 92% a 95%, onde a gente garante um bom aporte de oxigênio, no conteúdo arterial de oxigênio, e menos indução à produção de ácido, produção de óxido, radicais livres, induzido pelo esse oxigênio ofertado. A preferência no paciente com SARA é de baixos volumes correntes do que altos volumes correntes. Ou seja, 6 ml por quilo de peso predito ao peso do paciente, predito pelo peso predito, e sempre usando como referência o platô abaixo de 30, a pressão de distensão abaixo de 15. Lembrar que paciente com sepse em ventilação mecânica sem SARA, ele deve usar baixo volume, mas não necessariamente tem que usar abaixo de 6 ml por quilo. 6 ml por quilo é paciente com SARA. O que não pode ser usado no paciente com sepse sem ventilação é altos volumes correntes. E quem vai nos guiar qual o volume corrente ideal para o paciente com sepse sem SARA? Pressão de enchimento, pressão de platô, pressão de distensão alveolar, a drive pressure. Então, ficar atento, porque às vezes a gente restringe muito esse volume corrente num paciente que não tem SARA, induz hipercapnia, induz acidose respiratória, que é associado à acidose lática, faz uma acidose mista. E nós sabemos que a acidose, ela faz vasoconstricção pulmonar e disfunção cardíaca. Então, nós temos que estar atento também a esse pH. E, com isso, o componente respiratório do querido ácido básico. PIP. PIP, cada vez mais, ele está sendo individualizado. Qual o melhor PIP? E quem responde a PIP? Ou melhor, qual a primeira resposta? Quem responde a PIP? Ou seja, voltamos naquela ideia dos fenótipos. Nem toda SARA é bom respondedor a PIP. Nós vimos isso muito no COVID. E uma vez sendo respondedor a PIP, qual o melhor PIP? Qual o melhor método de mensurar essa PIP? Temos duas formas de forma diferente, que é a PIP Table e a forma da titulação da PIP. Mas, primeira coisa é tentar identificar quem responde a PIP ou não. Outra coisa que cada vez mais é importante é prona. Cada vez menos recrutamos o paciente na ventilação mecânica usando PIPs elevados. Não quer dizer que não podemos recrutar. Em situações extremas pode ser usado, mas a preferência na SARA grave, moderada grave, é pronar esse doente junto após otimizar a PIP desse doente. E bloqueador neuromuscular deve-se de cada vez mais ser usado de forma intermitente em relação à forma contínua, por causa justamente da indução da polineuropatia do paciente crítico, que ajudaria nos pacientes que usaram bloqueador neuromuscular. Lembrar que esse doente,
neurocrítico, além dos bloqueadores musculares que eles podem usar, geralmente usam corticoide, que também dão polineuropatia. E isso tudo interfere na reabilitação desse doente. Então, se possível, usar bloqueador neuromuscular de forma intermitente do que de forma contínua. Pacientes com choque séptico, com necessidade crescente de vasopressor, está recomendado corticosteroide, na forma da hidrocortisona, 50 mg de 6 horas ou infusão contínua. Essa hidrocortisona, ela deve ser usada por um tempo, em médio, de 5 a 7 dias. Né? Deve ser atento a esse tempo. Outra coisa, não há evidência de repor vitamina C, nem tiamina também. Há uns trabalhos que sugeriam dar vitamina C porque teria ação antioxidante. Nenhum trabalho chegou a essa conclusão até o momento. E uma coisa que ficou recomendado é que nos pacientes com choque séptico, acidose metabólica grave, que é definida com pH abaixo de 7,2. E aí, ficar atento à acidose metabólica. Ficar atento com o componente respiratório. Mas aquele que tem choque séptico, acidose metabólica grave, que é pH 7, abaixo de 7,2, e está desenvolvendo uma insuficiência renal aguda, CADIGO 2 ou 3, esse se beneficia do bicarbonato. Então, aquela ideia que bicarbonato era ruim, que não deveria ser usado nas acidoses metabólicas por ganho de ácido, nesse caso há uma exceção. Paciente com choque séptico, acidose metabólica com pH abaixo 7,2, mesmo com hiperlactemia, associado a um insuficiência renal, CADIGO 2 ou 3, está recomendado o uso de bicarbonato e, claro, toda a terapia de suporte para melhorar essa acidemia. E aí vem esse trabalho aqui que vem interessante, falar justamente do corticosteroide, esse trabalho agora novo, de 2024, de quando deve ser usado na sepse, na SARA e na pneumonia comunitária grave. Esse trabalho ele resume de seguinte forma: sugere corticoides, como nós falamos, na sepse, principalmente aquele choque séptico com piora progressiva, com necessidade progressiva de droga vasativa. Então é sugestivo usar por 5 a 7 dias. Na SARA, tem cada vez mais saindo trabalhos de uso de corticoide na SARA. Ele sugere, naqueles doentes com SARA moderada a grave, uso também de corticoide na fase inicial por um período de 1 semana. Tem um trabalho que saiu com o uso da dexametasona, no caso, por 10 dias. E, nesse trabalho, ele recomenda, aí não é mais sugestão, nas pneumonias graves. O que é pneumonia grave? O uso com a necessidade de uso de oxigênio terapia suplementar, mas que não tenha choque séptico e que não tenha suspeita que essa pneumonia possa estar sendo associada ao vírus da influenza, esse paciente se beneficiaria também de hidrocortisona 100 mg 2 vezes ao dia por 4 dias e reduzir até o 7º dia. E esse trabalho da New England também, nesse ano passado, vem colaborar com essa recomendação da hidrocortisona na pneumonia adquirida na comunidade severa. Não é para qualquer pneumonia comunitária severa. Que não esteja envolvendo com choque séptico e que não haja suspeita de influenza. Apesar de não ter o guideline não falar da fluocortisona, a New England também já publicou alguns trabalhos antigos, e esse trabalho recente, também agora, de 2023, sugere que pacientes que necessitam, por choque séptico, de hidrocortisona naquela situação que nós mencionamos, referimos passado, beneficiaria da fluocortisona. Ou seja, vem de novo trazer que a associação de fluocortisona com hidrocortisona é melhor do que somente hidrocortisona no choque séptico. E aí fica para a gente a atenção que isso deve ganhar expressão nas próximas recomendações. E aqui, falando do trabalho do bicarbonato no paciente com acidose metabólica grave associado a insuficiência renal CADIGO 2 e 3.
Controle glicêmico continua a mesma, manter pacientes na glicemia entre 140 a 180, no intuito de manter esse paciente melhor controlado do ponto de vista metabólico. As transfusões devem ser cada vez mais restritas. Hoje, cada vez mais se tolera hemoglobina nos pacientes críticos, desde que não tenha hipoperfusão mantida, hemoglobina em torno de 7, então não há necessidade de transfundir esse doente, exceto se esse doente for coronariano, né, ou estiver associado ao quadros isquêmicos coronariano, mas de uma forma geral, tolera-se hemoglobinas mais baixas, até 7, desde que o paciente a gente consiga manter uma perfusão tecidual adequada com as outras medidas que nós falamos, que cristalóides e mais droga vasoativa. E esse guideline, ele traz também a importância de a gente conversar com as famílias sobre o tratamento e o prognóstico desses doentes. Não é incomum a gente pegar doentes que já têm várias comorbidades, pacientes que já têm doenças avançadas, com comprometimento da sua qualidade de vida, seja ele oncológico, seja ele idoso, seja ele demencial, e que faz um quadro infeccioso, urinário, respiratório, e evolui com choque séptico. O guideline traz que esses doentes, nessa situação, deveriam ser discutido com a família, para justamente evitar a distanásia, já que em algumas situações, essa infecção e esse choque séptico, nesses doentes com doenças avançadas, com perda de qualidade, aumento de dependência, pode ser somente um mecanismo de evolução do paciente para ir para óbito. Então, seria muito interessante cada vez mais discutir isso, para evitar justamente aquele paciente que fica justamente se recebendo tratamentos e no final nós estamos fazendo mais distanásia do que uma ortotanásia. E com isso, pessoal, eu gostaria só de terminar, por quê? Dentro dessa questão toda da survival sepsis, hoje, cada vez mais, a doença renal aguda na sepsis, o conceito fisiológico tem mudado. E essa mudança, ela também é temporal. Inicialmente, a gente achava que cada vez mais a disfunção renal aguda era devido a uma hipoperfusão renal. Ou seja, aquele desvio de eixo de perfusão de órgãos menos nobres para mais nobres, ou seja, desvio de fluxo de sangue de rim e vasculatura espâncreas para coração e cérebro, devido ao aumento do tom simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e com isso levando o que a gente chama de uma necrose tubular aguda. Com o passar do tempo, viu-se que esse modelo fisiopatológico, ele existe, mas não é comum a todos os casos. E com isso tem visto outros modelos fisiopatológicos de disfunção renal aguda na sepse. Ou seja, então esse é aquele modelo que mais tradicional, né? Ou seja, uma baixa perfusão devido ao aumento do tom simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hipoperfusão renal, vasoconstrição, levando a necrose tubular aguda. O que eles perceberam? Nem todo doente com disfunção renal aguda na sepse tem diminuição do fluxo renal, apesar de evoluir com disfunção renal. O fluxo, às vezes, está até aumentado. E muitos desses doentes não fazem necrose tubular aguda nem apoptose. Só faz uma disfunção tubular devido a uma redução da atividade da mitocôndria, como nós falamos. E com isso, esses trabalhos mostraram experimental que, isso é trabalho em ovelha, é experimental, que quando eles pegaram esses doentes que foram infundidos toxinas e que ouviram um aumento do padrão hemodinâmico, seja um padrão que a gente chama de aumento de débito cardíaco, aumento da vasodilatação, e com isso, um padrão que a gente chama de hiperdinâmico, nem sempre esse doente evolui com uma redução do fluxo sanguíneo renal, nem sempre esse paciente evolui com a redução da perfusão renal. Apesar de desse fluxo estar aumentado, esses doentes evoluem com aumento da creatinina, redução do fluxo urinário. Então, esse modelo de vasoconstricção renal nem sempre está presente. É muito comum, às vezes, a gente ter um doente com aumento do fluxo renal.
e mesmo assim evoluir com redução da taxa de filtração glomerular. Então, por que isso aconteceria? Então, a ideia é justamente tentar identificar por quê. E aí percebeu-se que esses doentes teriam uma alteração justamente na dinâmica entre a arteriolar aferente e a eferente. A eferente, nesses modelos hiperdinâmicos, faria uma vasodilatação muito maior do que a aferente. Ou seja, como a eferente ficaria muito mais vasodilatado do que a aferente, com isso eu diminuiria a pressão hidrostática do capilar tubular, glomerular, e com isso a taxa de filtração glomerular e com isso a filtração. Por isso que eu teria uma dissociação do fluxo sanguíneo renal aumentado, mas com mesmo assim uma piora da função renal. Por essa desproporção entre vasodilatação da arteriola eferente maior que a eferente. E com isso, junta um embasamento fisiopatológico, onde nesses doentes se beneficiaria muito mais do uso da angiotensina 2 do que a noradrenalina, porque nós sabemos que a angiotensina 2, como vasopressor, ele atua muito mais na eferente do que a aferente, e com isso melhoraria essa disfunção glomerular, e com isso reduziria a evolução de doença renal aguda. Então, é mais um motivo de promissor do uso, e com isso cada vez mais a intenção de começar a usar a angiotensina 2. E, com isso, ocorre uma redistribuição de fluxo. Toda vez que eu uso essas drogas, a ponto de tentar equilibrar. Só que, num trabalho muito interessante, além dessa dilatação desproporcional da eferente em relação à aferente, viu-se que existe shunts nesses glomérulos que fariam um bypass entre a aferente e a eferente. Ou seja, além dessa desproporção da dilatação com a queda da pressão hidrostática, com a redução da filtração glomerular, essas vasodilatações nesses pacientes renais com hiperfluxo poderia ser também a queda da filtração glomerular por causa desses shunts, como a gente vê nessa figura aqui da microscopia eletrônica, arteriola aferente, arteriola eferente, tufo glomerular e aqui um shunt ligando a arteriola aferente à eferente. E esses shunts seriam abertos devido a essas toxinas vasodilatadoras. E com isso também, apesar de aumento do fluxo renal de sangue, ocorreria com a queda da filtração glomerular. E com isso, você teria uma queda da PO2 urinária. E essa queda da PO2 urinária estaria relacionada justamente com esse grau de disfunção glomerular. Então, talvez no futuro nós vamos começar a dosar PO2 na urina desse doente com disfunção renal aguda na sepse, para ter uma ideia do grau dessa disfunção, apesar de estar com fluxo sanguíneo aumentado. E aí, complementando, viu-se que, além disso, dessa alteração de fluxo, essas moléculas inflamatórias induzidas pelos dumps e os pumps causaria uma alteração no tubo contorcionado proximal, e esse tubo contorcionado proximal, que é altamente metabólico, com alta concentração de mitocôndria, levaria a uma disfunção da mitocôndria tubular. Voltando àquela ideia inicial da disfunção da mitocôndria, e com essa disfunção da mitocôndria, nós teríamos uma disfunção celular e perda da função tubular também. Então, com isso, nós temos, nessa nova fisiopatogenia da sepsis, nos pacientes com aumento do fluxo renal, uma alteração vascular, que é a desproporção da aferente pela eferente, além dos shunts, mas também uma ativação com a inibição, uma redução dessas mitocôndrias pelas essas lesões inflamatórias. E com isso, nós inicialmente pensávamos somente numa microcirculação ruim, levando necrose tubular aguda. Nós vemos agora que isso nem sempre acontece. Nós temos inflamações, temos adaptação celular devido à mitocôndria, alterações na relação aferente, arterial aferente e eferente, com bypass. E com isso, abre um leque para pensar em tratamento desses doentes. E com isso, para finalizar, voltamos nesse trabalho também recente, agora 2022, onde
Cada vez mais, nós teremos que buscar identificar nossos doentes que estão com o mesmo diagnóstico. Ou seja, não basta dar diagnóstico de choque séptico. Cada vez mais eu vou ter que identificar dentro desses pacientes com choque séptico os fenótipos diferentes de apresentação para justamente tentar otimizar de forma individualizada cada vez mais essa terapêutica do doente. Ou seja, nós vamos ouvir falar cada vez mais de fenótipos e, com isso, buscar cada vez mais identificar esses doentes e, com isso, tentar individualizar esses pacientes. Cada vez mais, isso é fazer melhor do que fazer possível. Possível é dar soro. Melhor é identificar qual soro, qual volume, qual o tempo, qual é a melhor droga, fazer o corticoide. Esse é o diferencial. E dentro desses diferenciais, identificar qual terapêutica mais apropriada para cada apresentação dessa manifestação, dessa síndrome tão frequente no nosso meio. Wilson, estou à sua disposição, peço desculpa pelos transtornos, tá? Estou à disposição. Vamos lá. Grilo, antes de mais nada, queria agradecer, te dar parabéns. A aula foi espetacular. Eu não esperava nada diferente de você, tá? É um desafio incrível falar de sepsis em tão pouco tempo, que é um assunto tão vasto e uma das áreas da terapia intensiva em franca expansão de conhecimento, né? Então, é muito legal poder ter esse momento aqui, agradecer demais aí a sua disponibilidade e te parabenizar pela concisão com a qual você conseguiu abordar um tema tão complexo e transformar os pontos mais principais dele de maneira tão simples, né? Ressaltar que a gente teve aqui um pico de 95 participantes, né? Um pico bacana aí de participação. E eu anotei algumas coisinhas aqui, porque eu falo pouco, todo mundo sabe disso, entendeu? Então, anotei algumas coisinhas ao longo da aula que eu gostaria de comentar. A primeira é referência de velho aí, né? O Swan Ganz. Cara, eu sou um defensor ferrenho do Swan Ganz quando a gente fala da realidade que a gente vive no nosso país e na América do Sul. Pouquíssimos são os hospitais que têm Hemisphere, que têm V1000, que podem se dar o luxo de fazer uma monitorização não invasiva. Até um ultrassom à beira-leito não é realidade na maior parte dos hospitais do Brasil. Tampouco ter uma equipe treinada para poder fazer isso. Então, isso é um desafio até para a MIB, para poder difundir esse conhecimento, esse treinamento, né, de maneira que seja algo utilizável. O Swan Ganz é uma ferramenta que, apesar de invasiva, é de fácil instalação, é fácil você treinar as pessoas, e ela, saber Swan Ganz, te dá uma noção de hemodinâmica que é fenomenal e vai te fazer um médico melhor. Quem sabe mexer com Swan Ganz vai ser um médico melhor à beira do leito, não tenho a menor dúvida disso. Agora, Wilson, o que eu vejo... Eu acho isso uma verdade grande. Eu me sinto um privilegiado ter pego o Swan Ganz, porque o raciocínio à beira-leito, para quem já pegou o Swan Ganz, fica muito mais simples você ter isso uma vez treinado pelo Swan Ganz. É verdade. Perfeito, acho perfeita essa colocação sua. E assim, o que me chateia nos críticos do Swan Ganz é que, na maioria das vezes, são pessoas que não têm mão de usar o Swan Ganz, mas também não querem ter. E o uso estético do Swan Ganz. Eu sempre bati na tecla, enquanto coordenador de UTI, que se você bota o Swan Ganz, mede uma medida de manhã e uma medida à noite, irmão, já era para ter tirado, porque ele não está servindo para nada. Swan Ganz faço medida, faço uma intervenção, checo medida, faço outra, e assim vai. Então, é uma medida dinâmica, é uma ferramenta extremamente útil e que te faz ter uma compreensão do todo do choque, seja ele cardiogênico, misto, séptico, qual que for, fenomenal. Vai te fazer um médico melhor. Então, para as novas gerações, eu recomendo demais que aprendam essa ferramenta, tá? Outro ponto que eu acho que vale frisar, coloide. Lembrar que coloide tem um custo exorbitante na nossa região e nós temos um sistema de saúde absolutamente subfinanciado e um desafio na saúde suplementar do custo assistencial que a gente vai enfrentar cada vez mais. Então, coloide é para quem precisa
e ainda assim uma recomendação fraca, né, baseada em subanálise de grupos de estudos mais antigos, né? Então, penso que seja uma coisa a ser ponderada muito caso a caso. E lembrar que, apesar da resistência de algumas especialidades ainda, coloide sintético já não tem mais espaço em terapia intensiva, é a droga em busca da indicação, né? Outro ponto que eu acho que vale a pena ressaltar, você falou do azul de metileno, a gente que é cardio, que fez muito pós-ópera cardíaca, já usou. E aí, assim, dica para os mais jovens ou para quem não tem mão. Azul de metileno faz meta-hemoglobinemia. Treina a sua equipe de enfermagem, porque você vai fazer azul, o cara às vezes vai para saturação lá embaixo e não está desaturando. É só meta-hemoglobinemia que quando você vai medir a saturação ali pelo saturímetro, você vai ter uma medida falseada. E isso assusta quem não está acostumado, principalmente a enfermagem. Então, se liguem nessa dica aí, porque parece besteira, mas na vida real pega mesmo. Sangue, outra coisa que também é de debate, já foi inclusive recomendação de você fazer sangue, parâmetro de laboratório, de gasometria. Fez isso, não funcionou, fez aquilo, não funcionou. Quando tudo não der certo, faz sangue, né? No início, lá nos primórdios, era assim. Hoje em dia, a gente tem um trabalho do final do ano passado, apresentado no American Heart, que é o MINT Trial, que eu tenho muito orgulho de falar dele, porque tem participação brasileira do Renato Lopes, que é o meu mentor na pesquisa clínica, que justamente botando em xeque essa questão da liberalidade de transfusão, inclusive nos pacientes isquêmicos. Então, mais uma conduta que deve ser cada vez caso a caso. Tá? Por último, eu tenho uma pergunta, Grilo. Isso se falava quando eu era residente, mas eu nunca consegui achar isso escrito em lugar algum. A questão da nora em pacientes sépticos que estão com acidose importante, o meio acidótico ser um meio de pior funcionamento da nora, mas eu não consegui achar isso nunca. Na prática, a gente vê isso. Quanto mais acidótico, mais joga a nora e não muda nada. Você já viu alguma coisa escrita sobre isso, Grilo, por favor? Tá. Concordo com todas as suas considerações. Perfeito, perfeito. O que eu esqueci de falar da nora é o seguinte, tá? Passou no slide. Não é errado, naquele intuito de usar droga vasoativa, a noradrenalina, começar a nora em veia periférica, até você ter o acesso central. Ou seja, naquela intenção que eu não quero deixar mais que 30 minutos o meu paciente com PAM abaixo de 65 e eu preciso iniciar uma droga e eu não tenho acesso central, eu posso iniciar na veia periférica, mas isso é uma ponte, isso não é para ser usado como efeito, é uma ponte. Então, posso iniciar na veia periférica? Pode. Se decidido usar em veia periférica, deve ser usado em veias mais próximas ao região cubital, do cotovelo, e não veias periféricas, mão. Por quê? Por causa do risco de necrose. Mas fica aí a dica. A questão do que o Wilson falou é pertinente. Fisiologicamente, a gente sabe que a acidemia ela altera no potássio, altera o cálcio, altera a contratilidade muscular do músculo cardíaco, aumenta a vasoconstrição da pulmonar, e que com isso faz hipertensão pulmonar, aumenta a vasodilatação periférica por causa de disfunção endotelial. E aí vem a pergunta: nós sabemos que as nossas drogas vasoativas não atuam bem em meio ácido. Isso é fato. Mas aí, Wilson, ainda não tem recomendação de uso de bicarbonato em paciente com acidemias extensas, vasopressor. É claro que a gente, em algum momento, às vezes a gente faz até uso, por causa da grau de acidemia, pelo risco da acidemia, arritmia cardíaca. Mas uma recomendação, não. Não existe. A única recomendação que existe é essa que eu falei, na acidose grave, no paciente cardíaco 2 ou 3. Mas sabendo que isso é fisiologicamente descrito, pacientes com acidose grave, principalmente pH abaixo de 7,1, pode ter a ação das drogas vasoativas minimizadas, principalmente a noradrenalina, e aumento da vasopregia. Então, vindo para o chat aqui, tem dezenas de merecidos elogios à sua aula, Grilo. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Existe estudo em terapia genética para alterar o fenótipo exposto nos pacientes com sepsis? Podemos caminhar para isso no futuro?
Eu acho que nós vamos caminhar isso. O Vansan, que é um grande intensivista, está trabalhando diretamente só com fenótipo. E hoje virou uma febre. Isso não é só sepsis, SARA também. Por quê? Cada vez mais, a exemplo da oncologia, não basta só dar o diagnóstico de tumor de mama. Você tem que identificar, nesse paciente, se eu tiver algum oncologista aí, por favor, se eu tiver por alguma besteira, me corrija, mas que deve cada vez mais tentar identificar dentro desse paciente que tem esse tumor ou que tem essa síndrome, qual é o perfil de expressão. Por quê? A fisiopatogenia, ela acontece de forma semelhante em todos, mas numa proporção diferente. Tem gente que inflama mais, tem gente que inflama menos, tem gente que faz mais o componente de coagulação intravascular, tem gente que faz mais disfunção mitocondrial. Então, é isso que a gente ainda não sabe. Eu acho que o fator genético vai ser um preponderante para responder isso, tá, Luciano? E que aí vai ser fantástico, porque nós vamos identificar paciente perfil igual na insuficiência cardíaca, que é muito semelhante. Insuficiência cardíaca, perfil A, B, C e D, cada um tem seu tratamento. Ou seja, a expressão fenotípica da insuficiência cardíaca é a ideia que a gente está trazendo para a sepsis e sabe. Próximo. Perfeito. Cardiologia sempre na vanguarda, aí já falando em fenótipo há mais Com tempo. certeza. Com certeza. A gente não perde a piada. Com certeza. Eu Com acho certeza. que a fala ela é perfeita, porque você para e pensa. Quem trata isso em terapia intensiva já viu o velhinho de 90 anos que passa por uma sepsia, um choque séptico, toma lá suas burdoadas, passa pelo percalço, sai, vai para a enfermaria e vive depois. E todo mundo também já viu o jovem que não tem absolutamente nenhum fator de risco e faz um choque séptico que você não tira esse paciente nem por reza. E esse é o grande mistério que a gente vai desenvolver, vai emendar, e provavelmente isso está justamente nesse fenótipo e nesse padrão genético que deve levar esse fenótipo. Acho perfeito. E aí o Luciano complementa uma pergunta aqui, se existem drogas que envolvem o funcionamento mitocondrial que possam ser empregadas na sepse. E aí ele adiciona aqui a dapaglifosina, que está na moda. Essa resposta da dapaglifosina vai vir também com um trabalho que foi publicado, Luciano, o desenho dele no final do ano passado, que é o Defender, que é justamente para paciente crítico você usar a DAPA. O que a gente já sabe da DAPA, desculpa interromper, não, ótimo, continua, me ajuda. Glifosina é meio que a minha paixão, né? Com certeza. Então, o que a gente já sabe, Luciano, é que são drogas que no início se tinha muito medo no paciente crítico por conta de algumas manifestações, como a cetoacidose euglicêmica, né? E, na realidade, o Covid permitiu que a gente tivesse alguns estudos com elas. Existe uma meta-análise também brasileira, com o envolvimento do Remolanda, que mostra, em uma meta-análise com mais de 3.000 pacientes, mostrando que não teve diferença da dapaglifosina no tratamento do Covid. Mas a informação mais importante, não houve nenhuma alteração em desfecho de segurança nesses pacientes que eram, muitas vezes, pacientes críticos, em ventilação mecânica, com uso de vasopressor. Mas o Defender vem justamente para poder fazer a resposta dessa pergunta em relação à dapaglifosina, tá? Grilo, alguma droga que tenha em pesquisa em relação ao funcionamento mitocondrial para tratar exatamente nisso? Não, tudo. E aí entra aquela que você falou. A estatina já passou, já entrou outras medicações, os antioxidantes, que é vitamina C, vitamina E. Isso tudo vem, Luciano, no intuito de melhorar a disfunção endotelial. Tudo isso é visando o endotélio, visando a célula, mas ainda nada que confirme. Mas hoje a moda é mitocôndria. A mitocôndria está no centro das atenções. Vamos lá. Vitor brasileiro. Ó, Marataíz fazendo bonito aqui. Vitor brasileiro e Moacir, as próximas perguntas. Então vamos. Sabendo que cada vez mais é importante detectar antes, com protocolos de reconhecimento precoce da sepse, ajudando a guiar as condutas em enfermarias e pronto-atendimentos, há novos estudos ou recomendações nesse sentido? Você diz, Vitor, estudos da gente medir o quanto a gente está seguindo essas recomendações, ou estudos de atendimento precoce, como foi o Early Go, lá no início dos anos 2000? Acho que é nesse sentido que o Vitor
tá falando, não é isso? Isso, é porque... desculpa, abri o microfone aqui. Então, é nesse sentido que, claro, né, a sepsis em si, né, as condutas, é, né, tudo bem estudado e tal, mas essa parte também inicial aí de protocolos, reconhecimento precoce, para a gente não chegar, né, nessas fases avançadas. Tem, assim, coisas mais novas, recentes, estudos, né? Não sei se está fugindo também muito ao foco da aula, né? Desculpa se foi fora. Não, Acho que o Vitor, o foco é esse mesmo. Quando a gente vamos, fala que a ideia é de individualizar, é para justamente evitar essas evoluções que a gente não consegue tomar conta do doente e que ele vai piorando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. eu acho que vale ressaltar, inclusive, que a gente hoje em dia já tem protocolos, inclusive guiados por inteligência artificial para reconhecer a Perfeito. deteriorização desses pacientes, né? Na Unimed existe, por exemplo, o protocolo de deteriorização e existe a Laura, né? Que é a IA, que ela vai através dos sinais vitais, da variação desses sinais vitais, tem um algoritmo de predição de deteriorização, né? E às vezes você acho que é um dos caminhos que a gente vai seguir. Você tirar, às vezes, a avaliação empírica humana e você colocar a avaliação de inteligência artificial talvez seja uma possível norte aí de pesquisa. E a Unimed na vanguarda, já utilizando a inteligência artificial no hospital, nos hospitais, né, no Novo e no Hospital Maternidade, com esse sentido, Vitor. Acho perfeita a tua pergunta. Moacir, o que você acha do uso do corticoide, talvez até de uma maneira empírica e de uma maneira mais ampla? Moacir, assim, o corticóide ele nasce com a ideia da insuficiência suprarrenal funcional, ou seja, aquele doente que... Por isso que a gente não mede o cortisol para definir quem merece ou não receber corticóide na sepse grave, com piora progressiva. Por quê? A alteração ela é relativa. Esses pacientes aumentam o cortisol, mas alguns não deveriam, não aumentam quanto que precisariam. Então, esses beneficiam de corticóide externo. Mas como a gente não consegue identificar, qual que é o critério? Usar naquele que não está respondendo às medidas e com necessidade progressiva de droga vasoativa. Por isso, porque nesses pacientes possivelmente estão mais relacionados com essa disfunção de suprarrenal, com não com produção na quantidade necessária para o doente. E aí vem o meu raciocínio da frutocortisona. Porque a frutocortisona, o efeito dele é mineralocorticoide. Então, eu teria 2 hormônios induzidos pelo córtex da suprarrenal e eu teria repondo. Mas só que a frutocortisona ainda não é uma recomendação, é uma sugestão de alguns trabalhos aleatórios. Tá? Mas, de uma forma geral, essa é a recomendação do corticoide. Agora, amplia-se o corticoide para pneumonia severa e amplia-se agora o corticoide uma possibilidade na SARA grave. Corticoide representa... Naquele trabalho que eu... Desculpa. Oi? Perdão, interrompi alguém. Não, pode falar, Wilson. O corticoide acho que representa muito o que eu brinco e chamo de movimento pendular da medicina, né? Você tem aquele primeiro momento que, nossa, é muito bom, tem que usar para todo mundo, o pêndulo começa a vir para o meio, pera lá, é ruim, mata pra caramba, não é uma boa, depois o pêndulo volta ao meio e a gente individualiza para cada pessoa. Então, acho que o uso amplo Isso mesmo. não acho que seja uma coisa recomendável. Mas nesses cenários onde o Grilo deixou bastante claro, eu acho que é bastante interessante. Queria pedir para o pessoal fazer, tem um link no chat da avaliação da aula, tá? Importante para a gente no Centro de Estudos poder melhorar sempre as aulas. Alguém brincou aqui, Marcelo Maia está com o braço doendo. O Agliberto. Não entendi. Tem outros elogios aqui, Mariana Pinheiro, aula muito completa. Desculpa te interromper, eu estou com o braço doendo mesmo, porque eu estou tentando, que as perguntas não são só via chat, né? Mas porque o chat aberto.
Eu sei. Tudo bem. Bom, boa noite a todos, Grilo. Obrigado pela aula. Assim, você é um cara brilhante. Eu Assim, sou publicamente seu fã isso. e, Você é o meu parceiro. e não nego isso. Deixa eu te perguntar. Pelo que eu entendi do começo da sua aula, a gente, a fase já no começo da fase de expansão, você tem algumas medidas, né? Que a beira-leito a gente só vai ter com a monitorização invasiva desses pacientes ou minimamente invasiva, né? Isso. E isso me faz pensar que, de alguma maneira, a gente tem isso disponível na Unimed, a gente usa no nosso dia a dia, lá na Alcon, é uma ferramenta super, super útil, e a gente vê que a gente tem os doentes muito mais na mão. Eu queria te perguntar se, assim, de uma maneira, tirando a questão de custo, obviamente, mas me faz pensar que a gente tem que usar isso cada vez mais cedo, que talvez esses pacientes eles precisem ser invadidos um pouco mais cedo do que atualmente a gente tem visto. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, talvez só se você puder dar uma pincelada, é na disfunção miocárdica da sepse, que a gente vê frequentemente, que a gente vê alterações ecocardiográficas à beira de leito, pacientes com evolução, com insuficiência cardíaca relacionada à sepse. Eu acho que é uma coisa muito frequente e eu acho que não é uma coisa muito valorizada às vezes, ou pelo menos as pessoas retardam um pouco o diagnóstico. Obrigado. Isso. Não, a sua pergunta é pertinente. Só pegando do fim para o começo. A disfunção miocárdica é muitas vezes subestimada ou subdiagnosticada porque esses pacientes são vasoprégicos. Então, quando você faz, às vezes, a medida, o débito dele está até um pouquinho alto, mas está alto porque ele está com a pós-carga lá embaixo. Então, quer dizer, muitas vezes mascara essa disfunção. Né? Não é à toa que muitas vezes a primeira manifestação dessa disfunção do miocárdio na sepsis não é sistólica, é diastólica. Por quê? Ele está tão vasodilatado que o débito dele sobe. Sobe, mas não sobe na proporção que deveria subir. Subiu porque se abriu a porteira e aí passa mais sangue. Não porque o coração está fazendo mais força. Então, isso realmente é pertinente. Tá? Então, a gente tem que ficar atento à disfunção da sepsis, da miocárdio. Porque a disfunção do miocárdio na sepsis não é só de VE, não. Nós temos que lembrar do VD. Esse paciente faz hipertensão pulmonar por diversas causas. Acidemia, hipoxemia e ventilação mecânica. Nós causamos hipertensão pulmonar nesses doentes. Nós fazemos PIP. Nós damos... Então, quer dizer, essa disfunção cardíaca não é só de VE, é VD também. E a gente sabe que o VD compromete VE. Então, isso tudo tem que estar muito atento e o que você falou é fundamental. Então, pertinente, concordo plenamente, mas ficar atento também nas funções diastólicas. Por quê? O paciente vasoplégico pode ter, aparentemente, um débito aumentado, mas a sua contratilidade não está adequada. Perfeito. A primeira pergunta que você falou, eu acho totalmente pertinente, Marcelo. E aí eu gostaria que vocês voltassem a memória naquele quadro que ele orienta a reposição folêmica. A primeira fase, de minutos a hora, que é a reanimação. A segunda fase, que é a fase da otimização. A terceira fase, que é a estabilização. E a quarta fase, que é a fase do retorno. Na primeira fase da reanimação, o que eu estou buscando na primeira fase? Macro circulação. PAM abaixo de 60, acima de 65. Por isso que vem de início a infusão cristalóide, 30 ml por quilo, que aí já é questionado, mas eu quero a macro. Se eu vejo que não está sendo suficiente, associo a droga vasoativa e vou tateando. A primeira reanimação é macro. Eu tenho que manter esse paciente com PM acima de 65. Por isso que aceita-se cada vez mais usar droga precoce, enquanto você não fez a reanimação volêmica, para justamente manter essa cabeça de pressão. Lembrar que fluxo sanguíneo
é diferença de pressão sobre resistência. Então, se eu não tenho pressão, eu não tenho fluxo. Então, lembrar disso. Então, primeira coisa, para eu ter fluxo tecidual, eu tenho que ter diferença de pressão. E para ter diferença de pressão, eu tenho que ter uma pressão arterial média, em média, acima de 65. Pacientes hipertensos e idosos, talvez um pouquinho mais. Só que aí, Marcelo, passada essa fase de reanimação, aí vem a fase da otimização. Eu concordo com você. Nessa fase, não dá para ser voo cego. Eu tenho que ter parâmetros. Parâmetros. E aí, quais são os parâmetros fundamentais para isso aí? Aqueles que me dão uma ideia de fluido responsividade e de microcirculação. Por quê? Nesse momento, eu já não estou pensando mais em macrocirculação, eu já estou pensando em microcirculação. Por isso que eu otimizo a minha perfusão. Microcirculação, lactato acima de 4, tempo de enchimento capilar menor que 5 segundos. Mas, qual o caminho usar? Mais volume ou mais droga? E das drogas? Vasopressor ou inotrópico? Aí entra as orientações de monitorização. Saturação venosa central me dá, e delta de CO2 me dá uma ideia de perfusão e me dá uma ideia se pode melhorar ou não com o inotrópico. Fluido responsividade me dá uma ideia se eu preciso de mais volume ou menos volume ou uso de droga. Então, esse seria o segundo ponto que eu tenho que usar. E aí, eu queria lembrar vocês aquele trabalho da PVC. A PVC, claro, tem todas as críticas, tem um trabalho que fala que usar PVC é igual jogar uma moeda para cima, 50% de chance para acertar, 50% não. Mas a PVC, ela me dá uma ideia também de como que está a minha congestão venosa. Porque se eu sei que eu estou com a PVC alta, eu tenho que manter uma pressão arterial média maior para garantir uma pressão perfusão tecidual semelhante ao raciocínio que eu uso na pressão de perfusão cerebral. Então, Marcelo, aí sim, eu acho que a segunda parte envolve monitorização. Avaliar distensão de cava, fundamental. Mas só que aí alguns doentes não respondem só isso. E aí eu acho que é fundamental a monitorização mais complexa. Débito cardíaco, resistência vascular. E aí tem os parâmetros invasivos, que eu acho que os orgânicos, como o Wilson falou, não dá para tirar do baralho. Eu acho que é algo que nós temos que entender que, no contexto que nós estamos, deve ser pensado. Mas, claro, se você tem meios menos invasivos, não se discute meios menos invasivos. E aí é fundamental. E aí vem a terceira pergunta que você falou. Quando começar isso? Quando que eu deveria usar mão dessas monitorizações de coisa? É quando eu já não sei o que eu vou fazer mais. Eu já não consigo mais raciocinar dentro débito cardíaco, resistência vascular, retorno venoso, pós-carga. Aí é fundamental. Não dá para aí fazer mais nenhum voo se eu não tenho mais esse raciocínio, se eu não consigo identificar onde está o problema desse paciente. Tá, Marcelo? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim, Grilo. Obrigado. Mais uma vez. Nada. Marcelo, só um comentário. Na verdade, dois. Primeiro, consultório bonito, hein, cara? Cara estiloso, cara estiloso. É outro nível, né? Vou nem comentar. O que o Grilo fala mostra pra gente por que nem comentar que eu não estou bom com você hoje, não. Você está falando demais hoje. Tô. Tá bom, vou parar. Daqui a pouco. E acho que o que o Grilo fala mostra pra gente por que o POCO sempre vence, né? Se você tem um ultrassom, um eco, e o cara consegue, que a gente falou de importância de monitorização, você consegue com ele, inclusive avaliação de débito cardíaco, avaliação objetiva ou subjetiva de função ventricular, esquerda, direita, você individualiza o paciente muito melhor. Pode ser que você precise de alguma coisa invasiva, mas se você tem uma equipe bem treinada com POCOS, ela vai sair bem na enorme maioria das vezes. Aquele trabalho da PAM é fantástico. Depois, todos esses trabalhos que eu apresentei, se alguém quiser, depois eu envio. Aquele trabalho, ele sugere você avaliar, de acordo com a curva da PAM, uma tendência de mais vasodilatação ou menos vasodilatação. Somente pela relação da PAM. É um trabalho muito bem feito,
e que vale a pena. Então, no final, são esses pequenos detalhes que vão ajudar você a tomar a decisão. Mas quando chega uma hora que eu já não consigo diferir se eu tenho que dar volume ou se eu tenho que aumentar a droga vasoativa ou tenho que usar o inotrópico, aí não tem jeito. Aí eu tenho que usar mãos de hemodiações invasivas ou não invasivas que me dão os parâmetros hemodinâmicos desse paciente. Perfeito, perfeito. Aqui no chat, o Luciano lembra uma coisa importante, que é importante a gente empregar os protocolos de sepsis desde o pronto-socorro, né? E ainda elogia a equipe do PS, que é ótima, né? Perfeito. Aula. Luísa. Não, perfeito. Acho que o que o Luciano falou, assim, a equipe do PS está de parabéns. A gente que trabalha na UTI, a gente tem visto que eles que fazem o primeiro atendimento. Então, está muito legal, muito legal. Luizinha e Taina dando show aí na coordenação de uma equipe que também é muito devotada aí ao trabalho. Parabéns. Luísa, não, é merecido, tá? O que o Luciano falou, e eu faço minhas palavras dele também, tá? Bira, a gente manda os trabalhos, sim, de repente eu vou pedir para o Grilo me mandar e eu mando em lista de transmissão para todo mundo que teve na aula, para casa do computador mandar. O que você usar nas aulas, você pode mandar aí pela lista de presença, eu tento divulgar para todo mundo. Perfeito, e é isso, faço isso amanhã sem falta. 9h25 da noite, acho que já dá para a gente caminhar para o fim. Queria agradecer mais uma vez a todos, especialmente ao Grilo, tá? Pela aula brilhante. A gente abre o ano com chave de ouro. A próxima aula é minha, eu tô ferrado para manter esse nível, tá? Que é isso, é generoso. Gente, tá bom. Obrigado a todos. E fico muito feliz de saber que nós temos uma equipe tão qualificada. Eu acho que isso é o diferencial. Cada vez mais buscar o melhor, cada vez mais buscar o diferencial. Claro, com cuidado, com zelo, para não fazer também distanásia, que é outro cuidado que nós temos que ter, né? Mas isso é importante. Eu só queria terminar com uma frase de Santo Agostinho, que ele fala que ciência sem caridade, ela incha e não edifica. Então, buscar fazer o melhor, buscar fazer o diferente, para buscar o paciente cada vez ter uma boa resposta, é associar a parte técnica que nós já temos, a nossa caridade com o próximo, que depende da gente num momento tão vulnerável, né? Que está no leito, entubado, sedado, e a sua vida, claro, nós estamos contribuindo para restabelecer. Obrigado a todos, fico à disposição, uma boa noite. Boa noite a todos, parabéns, Grilo, tudo de bom para todos, obrigado pela presença e a gente se mantém à disposição para qualquer esclarecimento que vocês queiram em relação à aula, os artigos, entre em contato comigo, com o Grilo, todos nós somos bem disponíveis. Façam, por favor, a avaliação da aula. Forte abraço e boa noite.